Olá a todos, na aula de hoje nós vamos falar de superfície de nível. Já estudamos anteriormente que gráficos de funções de duas variáveis formam superfícies. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma função z igual a f de xy, o gráfico dessa função forma uma superfície. Só que a gente pode enxergar a superfície de outra maneira, que é justamente usando a superfície de nível. Então, um paralelo que podemos fazer, se vocês retornarem lá para a aula de curvas de nível, vocês vão perceber que podemos enxergar uma curva como um gráfico de uma função de uma variável, ou seja, um y igual a f de x. Nem toda curva dá para representar dessa maneira, mas algumas sim. Só que você também pode esboçar curvas, ao invés de fazer y igual a f de x, você pode fazer f de xy igual a uma constante. Em outras palavras, você está analisando a curva de nível cujo nível corresponde àquela constante. Então vale a pena retornar para aquela aula de curva de nível para fazer algumas revisões. Então, assim como nós conseguimos fazer esse paralelo com curva, nós podemos fazer a mesma coisa com a superfície. Então, se a gente considera uma função f maiúsculo, cujo domínio é um subconjunto do R3 que nós vamos chamar de U, e nós vamos fixar o nosso K no número real. O conjunto dos pontos x, y, z pertencente a U, que cumprem essa equação, esse conjunto de pontos forma uma superfície de nível da função f maiúsculo de nível K. Então é melhor fazer um exemplo numérico. Então, se você considera o f maiúsculo de x, y, z como x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, então, para cada k você tem uma superfície diferente. K negativo, o conjunto é vazio, porque não existem valores x, y, z que você substitui que dê negativo, o resultado do lado esquerdo. Para k igual a zero, o único resultado possível é se x, y, z igual a zero, ou seja, para k igual a zero é só a origem. Para K positivo, o que acontece? Esse conjunto de pontos forma uma esfera centrada na origem, raio raiz de K, né? Porque aí a fórmula seria a fórmula da esfera, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, para cada K positivo, você vai ter uma esfera centrada na origem, raio raiz de K. Então, à medida que você vai aumentando o valor de K, você vai aumentando o raio da esfera. É uma outra forma de enxergar uma superfície de nível. Gráficos de funções dá para enxergar também como superfície de nível. Porque aí, nesse caso, se você, por exemplo, tem o z igual a f de xy, nesse caso a esfera não pode ser, porque na esfera você pode encontrar, fixado o xy, você pode ter dois valores de z diferentes. Mas gráficos de funções também pode ser visto como superfície de nível, porque basta você, por exemplo, passar o f de xy para o outro lado, então z menos f de xy igual a zero. Você enxerga esse lado esquerdo como um f maiúsculo de x, y, z, e gráficos de funções de duas variáveis é uma superfície de nível dessa função no nível zero. E aí o que acontece? A partir do momento que nós temos a nossa superfície de nível, a gente pode, por exemplo, discutir sobre equação do plano tangente. Como é que a gente constrói a equação do plano tangente a uma superfície, a uma determinada superfície fixada um ponto? Então, um dos objetivos da aula de hoje é justamente discutir vamos dizer assim, resolver esse problema, só que agora com essa abordagem. Ao invés de enxergar a nossa superfície como um gráfico de uma função, vamos enxergar a nossa superfície como uma superfície de nível e tentar construir o plano tangente dessa superfície em um determinado ponto. Considere S uma superfície com equação f de x, y, z igual a k, ou seja, uma superfície de nível, e vamos fixar um ponto P que pertence a S. Então o nosso ponto P está sendo destacado como esse ponto em laranja aqui. Nós vamos considerar γ uma curva qualquer em S, desde que o γ de T0 seja igual a P. Ou seja, eu quero percorrer na superfície uma curva γ, onde no instante T0 a minha curva intercepte esse ponto laranja. Pois bem, então se você tem uma curva γ que está percorrendo em S, isso quer dizer o quê? Que f maiúsculo
de gama de t é igual a k. Ou seja, se você troca o x, y, z pelo gama, você vai ter essa condição, por estar na superfície de nível. Mas dizer isso é equivalente a dizer o quê? Que F maiúsculo de x de t, y de t, z de t é igual a k, que eu só substituí o gama de t pela sua expressão. Agora, se a gente deriva dos dois lados da igualdade, observe que aqui nós temos uma regra da cadeia. Vou fazer aquele esquema do diagrama da árvore. Então, deixa eu só colocar meu ventilador para cá. Então, nós temos a nossa função f maiúsculo, que inicialmente depende de x, y e z. Por sua vez, x depende de t, y depende de t, z depende de t. Então, se a gente deriva dos dois lados e usando a regra da cadeia, porque a gente vai derivar em relação a t, o que nós vamos ter é derivada de f em relação a x. Aqui eu vou omitir o x, deveria colocar x, y, z, mas aqui eu vou omitir. Por enquanto, só colocar derivada de f em relação a x. Vezes derivada de x em relação a t, então eu vou colocar x' de t, mais derivada de f em relação a y aplicado no ponto x, y, z qualquer, vezes y' de t, mais derivada de f em relação a z, vezes z' de t. E isso tem que ser igual à derivada constante, que é zero. Então aqui é fx, x, y, z, fy, x, y, z, fz, x, y, z. E aí multiplicado, respectivamente, x', y', z'. Mas novamente é só para não deixar uma escrita muito longa. Só que se vocês prestarem atenção no que está escrito aqui, o lado esquerdo dessa igualdade está te dizendo que você está calculando um produto escalar entre dois vetores, onde o primeiro vetor é justamente o gradiente do nosso f maiúsculo. Agora sim, dá para colocar x, y, z sem pesar muito a escrita. O primeiro vetor é o gradiente do f maiúsculo, né? Porque a primeira componente é o fx, segunda componente é fy, terceira componente é fz. E o segundo vetor é x', y', z', que é justamente o gama' de t. Então, esse produto escalar dá zero. Aí, em particular, quando você troca o t por t0, o que você conclui é que o produto escalar entre o gradiente da nossa função aplicada em p maiúsculo, né? Porque quando você troca... Cadê aqui? Quando você troca aqui, você vai ter o p maiúsculo, né? Então, gradiente... Acho que vou até colocar x0, y0, z0 mesmo. x0, y0, z0, gama' de t0. Então, vai ficar gama' de t0, 0. Em outras palavras, o que essa expressão está querendo te dizer? Lembre-se que gama é qualquer curva na superfície S, onde no tempo t0 você passa no ponto P. Então, o que acontece? Fixado uma curva, imagina essa curva em azul, o que é o gama' de t0? É justamente o nosso vetor tangente à curva. Só que como eu estou considerando gama' uma curva qualquer, então eu estou levando em consideração qualquer possível vetor tangente. Então eu tenho um vetor tangente aqui, se eu considero uma outra curva, eu tenho um vetor tangente para cá. Em outras palavras, o conjunto de todos os vetores tangentes à superfície que passam para aquele ponto formam o nosso plano tangente. E aí o que você está dizendo é que o seu vetor gradiente, o vetor gradiente da superfície de nível, ele é ortogonal. Por que é ortogonal? Porque o produto escalar dá zero. Ele é ortogonal a qualquer vetor contido no plano tangente. Então, mais uma vez, o vetor gradiente é ortogonal a qualquer vetor contido no plano tangente. Existe um vetor que tem essa propriedade, que é o vetor normal. Então, o que nós estamos concluindo é que o gradiente da nossa função f maiúsculo é justamente o nosso vetor normal ao plano tangente.
como nós conhecemos lá da aula de plano e até mesmo da aula de plano tangente, nós somos capazes de descrever a equação do plano tangente agora. Porque se o gradiente é o nosso vetor normal, então deixa eu só apagar aqui, o que nós vamos poder concluir é que a fórmula, a equação do plano tangente vai ser fx agora aplicado no ponto x0, y0, t0, que é o nosso A, vezes x menos x0, mais f maiúsculo y, x0, y0, z0, vezes y menos y0, mais fz, x0, y0, z0, vezes z menos z0, e isso tudo igual a zero. Não ficou muito legal aqui? Deixa eu colocar aqui embaixo. E isso tudo igual a zero. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a equação do plano tangente à nossa superfície de nível que passa por determinado ponto P, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas do nosso ponto P. Então, vamos dizer assim, aqui é z0, perdão. Então, apresentado a fórmula, vamos fazer um exemplo numérico. Determine a equação do plano tangente no ponto menos 2, 1, menos 3 ao elipsoide que é dado por essa expressão. Até sugiro que vocês brinquem no GeoGebra para colocar esses gráficos, mas aqui eu já vou direto para a solução do exercício. Então é o seguinte, primeiro passo, devemos identificar quem é nosso f maiúsculo. O nosso f maiúsculo é o lado esquerdo dessa equação. Então eu posso considerar meu f maiúsculo de x, y, z, sendo simplesmente x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9. E aí o nosso k seria igual a 3. Considerando no f maiúsculo essa expressão, o que nós devemos fazer agora é calcularmos o gradiente de f no ponto menos 2, 1, menos 3. Então vamos lá. Então primeiro nós vamos calcular a derivada de f em relação a x. Então derivada de f em relação a x, por enquanto, num ponto genérico x, y, z. Então a gente vai derivar em relação a x, tratar y, z como constante. Então a derivada aqui vai dar 2x sobre 4, que é a mesma coisa que x sobre 2, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. E isso implica que a derivada de f em relação a x aplicado no ponto menos 2, 1, menos 3, substituir o x por menos 2, que vai dar menos 1. Agora a gente calcula a derivada de f em relação a y num ponto genérico, derivando em relação a y, tratando x e z como constante, então ali vai dar 2y. E aí, continuando aqui, agora substituindo aqui fy, x trocando por menos 2, o y trocando por 1 e o z por menos 3, nós vamos ter aqui 2 vezes 1, 2. Por último, vamos calcular a derivada de f em relação a z, num ponto x, y, z genérico. Então, ali vai dar 2z sobre 9. Agora, substituindo as informações, o fz menos 2, 1, menos 3, substituindo agora o z por menos 3, vai ficar menos 6 sobre 9. A gente pode simplificar por 3 em cima e embaixo, vai ficar menos 2 sobre 3. Então, com essas informações, o que nós vamos, com essas 3 informações, nós vamos concluir que o gradiente da nossa função f, aplicado ao ponto menos 2, 1, menos 3, é menos 1, 2 e menos 2 terços. Menos 2 terços.
Calculando o gradiente de f, agora precisamos, vamos dizer assim, substituir na fórmula do nosso plano tangente. Então aqui eu já vou apagar aqui para poder encerrar, vamos dizer assim, a nossa questão. Praticamente encerrar, vamos colocar assim, que agora eu vou só relembrar a fórmula do plano tangente. Como é que era a fórmula do plano tangente mesmo? A gente calcula fx no ponto menos 2, 1, menos 3, vezes x menos x0, só que como o nosso x0 é igual a menos 2, fica x mais 2, mais fy no ponto menos 2, 1, menos 3, vezes y menos y0, que no caso o nosso y0 é igual a 1, então y menos 1. Vou continuar a conta aqui embaixo, mais fz aplicado no ponto menos 2, 1, menos 3, vezes z menos z0. Só que como o nosso z0 é menos 3, fica z mais 3. E isso tudo igual a zero. Agora é só substituir as informações. O nosso fx é igual a menos 1, então isso aqui vai implicar que nós vamos ter menos 1 vezes x mais 2. O fy é igual a 2, então mais 2 vezes y menos 1, que eu estou substituindo o fy por 2. Agora substituindo o fz, que aqui é menos 2 terços, então aqui vai ficar menos 2 terços z mais 3 igual a zero. Agora é só simplificar. Aplica distributivo e ajusta as expressões. Então aqui vai ficar menos x menos 2, né? Menos 1 vezes x menos 1 vezes 2, mais 2y menos 2, menos 2z sobre 3, menos 1. Desculpa, menos 2. Porque aí, menos 2 terços vezes 3, os 3 se cancelam. Então aqui, só para ajustar a nossa expressão, nós vamos obter o quê? Menos x mais 2y menos 2z sobre 3. Estou primeiro separando as letras. Agora nós vamos fazer as contas com os números. Nós temos menos 2, menos 2, menos 2. Então dá menos 4, menos 6. Então aqui vai dar menos 6 igual a zero. Deixa eu só observar aqui uma coisa, que é o seguinte. O exercício já está resolvido. A gente, vamos dizer assim, podemos apresentar a nossa resposta final do jeito que está. Se quiser tirar esse denominador 3, basta multiplicar por 3 os dois lados da igualdade. Mas não há necessidade. Então, a fórmula do nosso plano tangente é menos x mais 2y menos 2z sobre 3 menos 6 igual a zero. Então, uma das visualizações que podemos ter do vetor gradiente é quando a gente enxerga a nossa superfície de nível, o vetor gradiente da nossa função, que corresponde à superfície de nível, é justamente o vetor normal ao plano tangente. Aproveitando esse fato, vamos fazer uma última observação. Considere a curva de nível f de x, y igual a k e x0, y0 um ponto dessa curva. Então, o nosso vetor gradiente aplicado num ponto x0, y0, ele é o vetor normal da curva em x0, y0. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, digamos que a nossa curva em questão é essa curva preta aqui, onde são todos os x e y na qual f de x, y igual a k. Então, formou essa curva preta. E o ponto x0, y0 é esse ponto laranja que está aqui. A gente sabe construir a equação da reta tangente à curva que passa por esse ponto. A gente usa as derivadas. E aí, o que eu estou querendo sinalizar aqui? Que o vetor gradiente aplicado em x0, y0, ele tem a propriedade de ser ortogonal à reta tangente. Por que ele é ortogonal à reta tangente? É só você se inspirar
no que acabamos de fazer na aula de hoje. Assim como o vetor gradiente lá na superfície de nível é um vetor normal a qualquer vetor contido no plano tangente, ou seja, ele é o vetor normal ao plano tangente, então o que acaba acontecendo? Que o vetor gradiente ele é ortogonal a qualquer vetor tangente. Em particular, se nós estamos nesse ambiente, então o nosso gradiente é ortogonal ao vetor tangente. Só uma outra observação sobre a questão para onde a seta aponta, porque vocês podem perguntar o seguinte: o vetor gradiente, ele sempre aponta para fora da curva ou para dentro da curva? A resposta é depende, porque observe o seguinte, a gente viu na aula passada, se eu não estou enganado, que uma das propriedades que o vetor gradiente possui, e aí nessa hora troque o k por z para facilitar a visualização, então se você pensar no z igual a f de xy, o vetor gradiente ele aponta qual direção que você deve seguir para ter um maior crescimento. Então, no meu desenho, como o meu vetor gradiente está apontando para fora da curva, isso quer dizer o quê? Que se você considera pontos no R2 mais para fora, vamos colocar assim, e você calcula, por exemplo, o f de xy nesse ponto aqui, ele vai ser maior do que o valor do k. Se o meu vetor gradiente tivesse apontado para dentro, isso quer dizer o quê? Que quanto mais para dentro da curva, quer dizer que maior é o f de xy. Porque lembre-se, o vetor gradiente ele aponta para a direção de maior crescimento da nossa função f, pensando agora f de xy como uma função de duas variáveis. Então, o vetor gradiente, a gente pode enxergar ele como um vetor normal à curva, ou, pensando numa superfície de nível, o nosso vetor normal ao plano tangente. E o vetor gradiente ele também possui a propriedade de apontar qual é a direção de maior crescimento da função. Então, com esses ingredientes, em breve nós vamos discutir, vamos dizer assim, como nós vamos encontrar valores máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Então já estamos, vamos dizer assim, com os ingredientes prontos. Então pratiquem, entendam melhor aquela questão do superfície de nível, fazendo os exercícios, qualquer coisa me coloca à disposição e até a próxima.